Esse aqui foi um dos lances mais bizarros da Fórmula 1 nessa temporada de 2024 e acredite, mesmo o Russell aqui sendo o piloto que está no carro, que está voando, digamos assim, mesmo sendo o Russell que está aqui saindo do carro agora, que está todo despedaçado, o Alonso foi considerado culpado de um acidente que, em tese, ele não causou. E eu vou explicar por que eu estou usando aspas a partir de agora e por que essa foi uma das punições mais bizarras dos últimos tempos na Fórmula 1. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do F1 e agora eu vou te contar o que foi que aconteceu entre Russell e Alonso no GP da Austrália. Bom, no final da corrida, Alonso e Russell estavam disputando a posição, que se não me engano era a sexta posição do GP da Austrália, se não foi a quinta, e de repente, o Russell me aparece no muro com o carro todo despedaçado. Inclusive, ele rodopiou para dentro da pista e ficou desesperado pedindo uma bandeira vermelha, já que outro carro que fosse pegá-lo de frente iria causar uma batida em T e ele até mesmo corria sérios riscos com a sua integridade física. Felizmente, nada aconteceu com ele e depois a gente foi entender o que foi que aconteceu. Russell estava atrás de Alonso quando ele sentiu que o carro de Alonso se aproximou rápido demais dele, acabou sendo pego de surpresa. O carro também, em tese, sofreu efeitos de downforce, em que o carro perdeu pressão aerodinâmica e o Russell perdeu o controle assim do seu veículo, saiu da pista e acabou batendo no muro. Isso nas palavras do Russell, ele sentiu que o carro perdeu downforce e assim ele conseguiu perder o controle do carro também. E na visão do Alonso acontece um fator um pouco diferente. Ele, de costume, tem a mania de frear muito cedo quando ele está chegando numa curva e acelerar muito cedo também. É uma tática que o Alonso faz de conseguir velocidade nas curvas em que ele aponta o seu carro. É uma técnica de pista, nada demais. O problema é que mesmo ele chegando cedo nas curvas e freando cedo, naquela oportunidade ele freou cedo demais ao que ele estava acostumado a frear cedo. Então ele acabou freando cedo demais, acelerou um pouco e tentou corrigir numa segunda freada em questão de segundos, fração de segundos. Russell, que estava atrás, se preparou para a primeira freada, porém não para a segunda. Então quando Alonso pisou no freio pela segunda vez, tentando corrigir a primeira freada, o Russell perdeu o controle assim do seu carro. Logo, o Russell bateu sozinho, mas por um estímulo externo. O Alonso sempre fez isso na carreira dele, mas no final das contas, o Russell foi quem ficou sem carro. E uma pausa para você que está aqui no meio do vídeo. Tá gostando do vídeo? Clica aqui no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui do F1. Então, quem é o culpado nessa história? Bom, a FIA resolveu investigar. De acordo com o documento da FIA com relato dos pilotos, o Alonso não foi considerado culpado pelo que aconteceu, mas pelas consequências. O documento da FIA também diz e converge com a situação do Alonso, em que eles analisaram tudo que o Alonso fez na corrida e perceberam que em nenhum momento ele freou tão cedo quanto naquele momento. Ele freava cedo em todos os momentos da corrida, porém naquele ele freou cedo demais. Daí ele tentou corrigir numa segunda freada, que foi justamente do ponto em que ele estava acostumado a frear. Resumo da ópera. Essa segunda freada fez o Russell bater e causar um pânico em todo mundo. E assim o Alonso foi punido em 20 segundos no grid e ele tomou uma punição de 2 lugares. Ele caiu para o oitavo e tomou 3 pontos na carteira por causa dessa segunda freada que ele ficou tentando consertar da primeira. Tem gente que achou que é break test, tem gente que acha que é sacanagem. Eu tô aqui com a telemetria do Alonso, que diz que ele de fato pisou no freio 2 vezes aqui. Essa linha verde é a linha do freio, ele pisou 2 vezes. E aí tem gente comparando com break test. Eu não acho que é break test, ele realmente errou mesmo, porque ele já estava no final da corrida. Ele não ia fazer isso de propósito para ferrar o cara que está atrás apenas de graça. Ele deu a sua versão aqui, e agora eu vou ler para vocês o que o Alonso quis dizer na sua defesa. O dobro de pontos para a equipe e um ritmo de corrida melhor do que o resto do fim de semana nos permitiram cruzar a linha de chegada em sexto e sétimo. Um pouco surpreso com a penalidade no final da corrida sobre como devemos abordar as curvas e como devemos dirigir os carros de corrida. Em nenhum momento queremos fazer algo errado nessas velocidades. Acredito que sem cascalho naquela esquina, sem a brita, e em qualquer outra esquina do mundo nunca seremos sequer investigados.
na Fórmula 1 com mais de 20 anos de experiência, com duelos épicos com Imola 2005 e 2006, Brasil de 2023, mudar as linhas de corrida e sacrificar a velocidade de entrada para ter boas saídas de curvas faz parte da arte do automobilismo. Nunca conduzimos a 100% em todas as voltas e em todas as curvas. Poupamos combustível, pneus, travões, os freios no caso. Por isso, ser responsável por não fazer todas as voltas iguais é um pouco surpreendente. Temos que aceitar isso em pensar no Japão, né? E aqui ele fala que vai buscar os 3 pontos no próximo jogo. Já o Russell se comportou de maneira diferente. Ele disse o seguinte: é uma pena terminar uma corrida assim, totalmente pego de surpresa pelo carro da frente ao entrar na curva. Perdi o carro e assim alguns pontos para o time. No final das contas, não fomos rápidos o suficiente nesse fim de semana e voltaremos mais fortes. Foi o que disse o Russell. Em outras palavras, o Alonso disse: como assim vocês só estão me punindo agora, sendo que eu faço isso desde o início da minha carreira? E o Russell disse: fui pego de surpresa pelo carro da frente. A minha opinião, resumindo essa ópera, é a seguinte: o Alonso foi considerado culpado porque o Russell rodou e foi para a pista. Se o Russell não tivesse batido, não ia acontecer nada. Então assim, o culpado pela batida não foi nem o Russell, nem o Alonso. Foi tudo o que aconteceu. Eu tô tentando raciocinar um pouco porque eu não durmo, tem 12 horas. Em resumo é isso. O Alonso foi punido por frear cedo demais para tentar conseguir mais velocidade. Porém ele fez isso 2 vezes em fração de segundos. O piloto de trás não estava preparado e acabou batendo por causa disso. Perdeu o downforce e o carro se espatifou. Essa é o resumo da ópera. E é isso, gente. Bom, as punições da Fórmula 1 estão ficando um pouco mais complicadas, né? Tá um pouco meio controverso. Mas é isso aí. Quero saber sua opinião. O que você acha dessa história? O Alonso deveria ter sido punido mesmo? O Alonso não deveria ter sido punido? O que você acha? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1 nesse estilo e de histórias também. E eu te vejo no próximo. Até lá.